Adriano, como são feitos alimentos defumados? O que quer dizer isso, defumado? Por exemplo, tem carne defumada, tem frango defumado, tem linguiça defumada e também tem queijo defumado. O que quer dizer isso? É uma ótima pergunta enviada pelo Alex, o Paulista. Vamos descobrir. Na verdade, o processo de defumação de alguns alimentos é um processo bem interessante. Muitos não sabem, mas defumar um alimento é expor ele a uma fumaça de uma determinada madeira. Vou repetir. Alimento defumado é um alimento que foi exposto à fumaça de uma determinada madeira. Sabia dessa aí? Não sabia, né? Esse processo de vapor, ou seja, de você expor um alimento a uma fumaça de uma determinada madeira, não apenas confere um novo sabor para aquele alimento, como em muitos casos ajuda na sua preservação. Ou seja, a fumaça da madeira, quer dizer, de determinadas madeiras, acrescenta um sabor mais característico a determinados produtos, ou seja, a determinados alimentos. Por exemplo, cada madeira tem um tipo especial de sabor a acrescentar. Por exemplo, madeiras frutíferas, como por exemplo a cerejeira e a macieira, elas tendem a acrescentar ao alimento um sabor um pouco mais doce, justamente por conta que a fumaça de sua madeira acrescenta essa característica um pouco mais doce para determinados alimentos. Enquanto a grande parte das outras árvores acrescentam um sabor um pouco mais composto, um pouco mais forte. Geralmente, existem dois métodos distintos de defumação de um alimento. Existe o quente e existe o frio. O método de defumação quente geralmente é utilizado para carnes e peixes. O alimento é exposto a uma câmara de fumaça. No caso, é uma câmara de defumação. Enquanto ele é defumado, ele também é cozido de forma simultânea. Geralmente, as temperaturas nesses casos vão de 52 graus a 140 graus Celsius. Esse método quente não somente adiciona sabor, mas ao mesmo tempo cozinha o alimento, o que acaba tornando ele mais seguro para o consumo. E também, por outro lado, existe a defumação a frio. Geralmente, a defumação a frio são utilizados para queijos. Ou seja, funciona da seguinte forma: o queijo é colocado numa câmara de defumação a uma temperatura abaixo de 30 graus. Ou seja, é uma temperatura não o suficiente para cozinhar o queijo. Agora, o processo de defumação de um alimento pode durar de algumas horas até mesmo vários dias. Depende do tamanho do alimento e do tipo de defumação que você irá fazer. Resumindo, quando você vê falar de um alimento defumado, significa que aquele alimento foi exposto à fumaça de uma determinada madeira, seja para acrescentar um sabor característico ou mesmo para produzir mais tempo de validade em determinado alimento. Sabia dessa? Bem interessante. Será que é possível uma espécie de animal fecundar ou engravidar outra espécie de animal? Boa pergunta, enviada pelo Ailton Viegas. Vamos descobrir. Bom, a resposta mais curta a essa pergunta é sim. Uma espécie de animal consegue sim fecundar outra espécie de animal. Mas isso não acontece com todas as espécies e no caso, quando acontece, é um pouco mais raro. Vamos descobrir, vamos entender essa razão. Para que a produção entre espécies possa ser bem sucedida, os animais precisam ter cromossomos que são compatíveis. Ou seja, isso significa que os cromossomos precisam ter o mesmo número e também precisa ter a mesma estrutura. Isso para quê? Para que os genes possam se parear e formar assim um embrião viável. Agora, diferenças anatômicas entre espécies pode complicar a coisa, ou mesmo impossibilitar a reprodução. Por exemplo, tamanho do animal, tamanho do órgão sexual, isso pode complicar. Se for um animal grande, querendo cruzar com um animal pequeno, não daria certo. Existem também as barreiras fisiológicas, como por exemplo, o sistema imunológico da fêmea pode rejeitar o espermatozoide de um macho de uma outra espécie. Só que existem alguns casos que são mais comuns de cruzamento de espécies diferentes de animais. Até marquei aqui, o cruzamento de um jumento com uma égua geralmente nasce uma mula. Então são espécies de animais diferentes que se cruzam. Tem o cruzamento de um leão com tigre, que sai um animal chamado ligre. Você já tinha ouvido falar sobre esse animal? Ligre? Mas já tem tempo que eu não ouvi esse nome. Na hora que eu vi aqui, eu fiquei, nossa, é verdade, tem esse nome aí que eu nunca tinha visto. Quer dizer, não lembrava que tinha visto, mas já vi sim. E por fim, um cruzamento também que é quase comum é o da zebra com o cavalo. E nesse caso, acaba nascendo um zebroide. Já ouviu falar de zebroide? Pois é o cruzamento da zebra com o cavalo. Como eu disse no início do vídeo, então sim, é possível o cruzamento de espécies diferentes de animais. Mas é coisas mais, digamos assim, raras de acontecer. E geralmente quando acontece são só com esses 3 animais que eu mencionei aqui.